Fala galera, bem-vindos ao Edge Brasil at Home. É muito prazer estar aqui nessa primeira palestra, nesse primeiro conteúdo, nesse primeiro projeto junto ao Edge Brasil, para que a gente possa suprir exatamente todos os problemas que nós estamos enfrentando junto ao Covid-19, coronavírus, esse confinamento e a indisponibilidade da gente estar juntos nesse projeto sensacional que é o Edge Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Ribas, sou especialista em pós-produção de imagem, certificado pela Adobe, membro do Beta Tester Team da Adobe. E aí eu trouxe aqui várias informações sobre algo que eu tenho certeza que vai ser essencial e que vai complementar ainda mais tudo aquilo que eu vou levar para vocês diante dos palcos do Edge Brasil, que já está confirmado com toda certeza em novembro. Então fiquem certos que em novembro estaremos ao vivo e a cores para a gente suprir tudo isso que está passando, mas agora, nessa semana que a gente tem, nós vamos trazer conteúdos de qualidade. E assim como eu, Ricardo Diamante, Roberta Paiva, Celso Modenese, Renato de Paula, Rafael Ferreira, o casal REC com a Dani e com o Lucas PKTA, enfim, são muitos grandes profissionais que estão se dedicando muito para trazer exatamente isso aqui para vocês. Então, sem mais delongas, não quero estender demais essa introdução. Eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. Vou deixar aqui meu @Henrique Ribas, meu Instagram, meu WhatsApp pessoal, 31997616858. Pode ter certeza, vou falar isso lá no palco também. Se precisando, me incomode, esteja comigo, precisando de dúvidas, principalmente relacionadas à pós-produção, Lightroom, Photoshop e todo mundo do fluxo de trabalho, de todas essas magias que a gente tem para poder modificar, evoluir e trazer cada vez mais qualidade para o seu tratamento de imagens, para o seu negócio, com toda certeza pode contar comigo. Um recadinho rápido antes da gente iniciar a parte aqui junto ao computador. Lembrem-se só de uma coisa, esse período é momentâneo. Nós já passaremos por ele. Não vamos rir, porque é uma situação muito tensa, porém, vamos entender como a gente pode amadurecer. Mas gravem uma coisa, a partir do momento que temos um problema e que esse problema está acontecendo, nós temos que saber por onde a gente pode ir tocando a ponto da gente conseguir evoluir. E se não dá para fotografar, o que a gente pode fazer então dentro da nossa casa? Não somente fotografar, mas lembre-se, você tem talvez materiais em atraso, álbuns a confeccionar, negociações com seu cliente para quem sabe ter mais páginas extras, páginas que possam gerar mais lucro para sua empresa, álbuns novos de pessoas que ainda não fizeram, revisar toda a estrutura sua de backup e colocar tudo absolutamente em ordem. Então, pense um pouco nisso, me acompanhe nas minhas redes sociais, também tem um canal no YouTube, youtube.com/RiqueRibas, e lá eu estou sempre trazendo informações de altíssimo nível, assim como aqui junto ao Edge Brasil, para que vocês possam ter cada vez mais conteúdo e conhecimento. Então é isso, sem mais delongas, vamos partir aqui para o computador, que é aqui que a gente vai fazer a magia acontecer. Vem comigo! E é isso, turminha. Estamos aqui na frente do meu querido computador, né? A gente trabalha aqui com uma ilha de edição que me permite trazer a materialização de tudo isso que a gente está fazendo de uma maneira rápida, prática e eficiente. Não necessariamente você precisa ter um computador de última linha. Os melhores computadores hoje são aquilo que seu bolso pode captar, porém com um desempenho que seja adequado. Uma dica primordial. Se você está sentindo que seu computador não está tão bom assim, procura um técnico. Quem sabe aumentar um pouquinho a memória RAM, saindo dos 4, dos 8, passando para 16, ou ajustando o que a gente chama de SSD. Dentro do seu computador, ele tem um HD mecânico, provavelmente, que fica girando em alta velocidade, e aquilo pode estar trazendo um pouco de lentidão, porque os softwares hoje estão trazendo muita necessidade de volumes muito ágeis de captura de dados. E a partir do momento que você faz esse pequeno upgrade, você troca um HD mecânico por um SSD que é a partir de meios digitais, onde o acesso é instantâneo. E a partir dessa instantaneidade, a velocidade aumenta demais. Então, se você está sentindo um gargalo no seu Lightroom, um dos motivos é esse. O segundo motivo pode ser com relação ao seu volume de dados. Cada vez mais que os catálogos do Lightroom são mais amplos de imagens, você tem mais volumes, com toda certeza você vai precisar fazer ajustes. Se você não sabe o que são catálogos, como é que funciona, vai lá no meu YouTube, youtube.com/RiqueRibas, lá eu tenho muitos vídeos explicando o que são catálogos, importações e como pode deixar o seu Lightroom ainda mais ágil. Mas a gente está aqui para trabalhar com algo um pouco mais evoluído. A gente está aqui para trabalhar com uma ferramenta de grande essencialidade, que são as curvas do Lightroom. Então vou escolher uma imagem aqui, a gente vai
captá-la e a gente vai trabalhar com ela do início ao fim e trabalhar com outras imagens também, de maneira que a gente possa demonstrar o que eu quero trazer para vocês. Para que a gente possa entender um pouco mais essa estrutura, deixa eu fechar alguns painéis aqui só para não distrair a gente, tudo mais. Do lado direito, nós temos todas as nossas ferramentas de tratamento de imagem, ou seja, todos os nossos dados disponíveis para que a gente possa ter cada vez mais controle da nossa pós-produção. Então, a partir do momento que a gente tem esses controles, entendam, uma das ferramentas mais completas e mais importantes dentro do Lightroom é a nossa querida Curvas. Mas muita gente me pergunta, mas poxa, Ribas, para que eu vou usar as curvas, que até mesmo no seu painel mais básico, daqui a pouco eu te explico as 5 curvas que a gente tem, como que eu vou trabalhar com ela se eu já tenho as mesmas ferramentas lá em cima? Repara só, realce, sombras, brancos e pretos, está aqui do meu lado direito. E aí quando eu desço para as curvas, realces, claros, escuros e sombras. Por que a redundância? Vamos entender uma coisa que é muito importante. O uso das curvas, ele de certa forma pode ser para complementar aquilo que a base já foi executada, ou para enaltecer e trazer conceitos para a sua imagem. Claro, pode ter outras vertentes, para corrigir um problema e tudo mais, que aquela ferramenta lá em cima não foi capaz ainda, mas a grande magia dela também está nessa conceitualização, na criação de um possível estilo, na estilização e a replicação isso para várias imagens. E isso, no básico, ele é de certa forma um pouco, digamos, relativo à estrutura da imagem atual. Já as curvas eu consigo trabalhar, entranhei aquilo e a partir disso eu posso usar o básico com muita mais facilidade para poder fazer esses ajustes milimétricos de imagem a imagem. Então repara só uma imagem como essa. Eu posso já imediatamente perceber que eu tenho uma névoa por cima dela. E essa névoa por cima dela é exatamente porque um sol está entrando na sua lateral direita da imagem ou esquerda do seu monitor. Então a partir do momento que eu entendo essa estrutura, eu vou agora de cara na minha curva de tons e vou pegar, por exemplo, as áreas escuras e vou jogar para a minha esquerda. E repara como é que eu vou tirando um pouco dessa névoa da minha cena. Eu vou pegar um pouco dessas áreas claras também e tirar um pouquinho. Então eu supri um problema que hoje, inclusive, é solucionado por uma ferramenta chamada desembaçar. Então se eu vier aqui em desembaçar e aumentar ela para a minha direita, eu chego em resultados semelhantes. Mas olha que interessante. A ferramenta desembaçar, quando eu aumento, ela me traz saturação. Porque ela está buscando não somente contrastar as áreas, mas as cores estão envolvidas na sua fórmula também. Já aqui dentro das minhas curvas, você vai perceber que eu consigo trazer de volta alguns tons, só que sem caracterizar exatamente as cores. Então já começa a ter uma distinção e uma facilidade no meu uso. Mas a gente está começando de uma maneira errada, eu já estou começando a explicar para poder trazer, eu só estou na verdade trazendo uma leve modificação para você entender o poder que ela tem. Mas antes de a gente entrar em alguns efeitos práticos de aplicação, vamos entender que eu tenho agora 3 curvas básicas. 3 curvas básicas que vão me permitir trabalhar com tranquilidade. Vamos fechar alguns painéis também para não confundir todo o nosso trabalho. Você vai reparar que a primeira curva é essa do lado direito, onde a gente tem um quadrado com uma barrinha embaixo desse quadrado, com um gráfico atrás dele, com uma linha diagonal e com 4 ferramentas. É o que a gente chama de curva parametrizada. Por que parametrizada? Porque através de parâmetros numéricos, pegamos a ferramenta de realce, jogo para a direita ou para a esquerda, eu insiro mais ou menos informação para poder atingir a minha necessidade final de trabalho. Então, a partir do momento que eu tenho essa situação, eu posso, através de parâmetros para mais e para menos, fazer esse ajuste. Porém, eu sou limitado. Limitado em quê? Nessas barrigas, onde eu vou para cima e para baixo, para cima e para baixo. E essas barrigas são limitantes para te falar, olha, calma, você não passa demais não, que vai dar um problema. E a gente tem que tomar realmente cuidado com isso. Porém, eu posso expandir essas barrigas. Vamos supor que eu quero trabalhar ainda mais nessas áreas escuras, porque quando eu desço, não foi suficiente, por exemplo. Aí reparem que essas gotinhas que tem aqui, eu posso ampliar o uso e ó, eu ganho mais informação naquelas ferramentas. Olha. Eu começo a ter agora as áreas escuras ainda mais intensas. Então, de certa forma, ela é limitante, mas eu tenho como tirar essas limitações. Mas essa é a nossa primeira curva. Entendendo de curvas, a gente entende também que ela é um gráfico que representa o nosso histograma. Sendo histograma, nós entendemos que do lado esquerdo são representativos dos nossos tons escuros, no centro, que a gente chama de tons médios, e na nossa direita, os tons claros. Isso é regra. Se você olhar para o seu histograma, vai representar a mesma coisa. E se você esquecer disso, na curva parametrizada, ela te dá, olha, áreas escuras, tons médios
e as nossas áreas claras, tá ok? Então, a partir do momento que eu tenho essas definições, se você passar o mouse em cima das ferramentas logo embaixo, você vai reparar também que eu tenho essas mesmas definições, ou seja, ele me mostra a área das áreas claras no cantinho, dos realces, das áreas claras um pouquinho para os tons médios, dos escuros um pouco tom médio para escuro e das sombras. Por que eu tenho essa reta que vai de um lado ao outro? Porque se eu tenho do lado esquerdo as áreas escuras e do outro lado as áreas claras, aqui no meu cantinho, como é o ponto mais escuro da minha cena, repara que esse é o ponto mais escuro da cena e do outro lado é o ponto mais claro. Para eu subir da área escura para mais clara, eu estou subindo o morro. Percebe? A linha vai em diagonal subindo. E para eu descer, eu jogo para baixo. Claro. Mas o que isso significa? Significa que para eu ir para um tom mais claro, eu jogo para cima. Para eu ir para um tom mais escuro, eu jogo para baixo. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu sei agora que tudo que eu colocar a mão em cima dessa linha, se eu clicar e arrastar para cima, eu clareio, para baixo eu escureço. Não é toda regra isso, a gente vai entender isso já que não é, mas isso aqui me traz uma viabilidade de entendimento que vai funcionar muito bem para o que eu preciso na próxima curva. Essa é uma curva um pouco mais simplória. Eu uso ela muito para ajustes rápidos, diante de uma aplicação de um preset que possa funcionar para várias imagens. Então, a partir do momento que eu pego essa imagem e eu crio o que a gente chama de um leve contraste na foto, e aí eu posso aplicar outras coisas por trás, esse ajuste ele é simples de fazer, porque eu estou lidando com parâmetro. Já agora, quando eu clico nesse quadradinho e eu entro para uma segunda curva, que é a curva de pontos. Por que curva de pontos? Porque eu não tenho mais parâmetros para trabalhar, e agora eu tenho que literalmente clicar em cima da curva e inserir pontos. Bom, deixando uma dica para vocês, esses pontos são passíveis de inserirmos até 16 pontos. Você pode tentar, cara, 16 pontos é coisa pra caceta. Eu vou te falar a verdade, eu trabalho com 3, 4, 5 no máximo. Não tem tanta necessidade de tantos pontos assim, mas é importante você entender que a gente tem essa disponibilidade e cada vez mais essa possibilidade de ajustar os micro detalhes pode ajudar muito no nosso processo. Recapitulando um ponto importante, porque aqui eu não tenho aquela barrinha preta embaixo que vai do preto ao branco, lado esquerdo são as áreas escuras, no centro os tons médios, do lado direito são os nossos tons claros. E se o do esquerdo é o tom escuro, essa bolinha que não existia na outra curva é o tom mais escuro, lá em cima é o tom mais claro, e para eu sair de um para o outro eu estou subindo o morro, e sempre que eu subo então eu clareio, sempre que eu desço eu escureço. Lembrando, se eu posso colocar vários pontos aqui, cada ponto é independente, e aqui eu não tenho limite. Se eu jogo para cima eu clareio, se eu jogo para baixo eu escureço, se eu jogo para cima eu clareio, e assim por diante eu vou criando as curvas de acordo com a minha necessidade. E aí que entra também as necessidades da gente entender um pouco mais dessa estrutura, para que você tenha um pouco mais de controle em todo esse processo, porque ela começa a ficar um pouco mais chata. E o motivo pelo qual eu deixo para os ajustes mais, digamos, amplos, para trabalhar na curva parametrizada, é porque aqui é muito simples eu pegar e jogar para um lado e para o outro. Já que nessa ferramenta, para eu clicar na bolinha, arrastar para cima, arrastar para baixo, pode ser fácil para criar um preset, mas em todas as fotos você acertar o mesmo ponto para repetir, isso não é algo tão simples assim. E nós temos que cada vez mais automatizar o nosso processo para que tenhamos mais produtividade. Bom, entendendo esse ponto, e a gente já sabe dessa questão do posicionamento, de onde estão os tons claros, onde estão os escuros, se eu jogar para cima e jogar para baixo, onde é o ponto mais claro, onde é o ponto mais escuro. Vamos falar de um conceito simples, chamado de contraste. Contraste é a diferença do ponto mais claro para o ponto mais escuro. Quanto maior o contraste, maior essa diferença, ou seja, claros mais claros, escuros mais escuros. E isso a gente vai aprofundar de uma maneira muito maior no palco. Calma que a gente vai chegar lá. Mas aqui eu quero só trazer para vocês a seguinte coisa. Se claros mais claros e escuros mais escuros, reparem que se eu clicar em cima desse bolinha e arrastar para cima, áreas claras, se eu jogo para cima, áreas claras mais claras. Se eu clico na outra área, áreas escuras mais escuras. Se eu clicar nesse quadradinho que fica aqui no cantinho, olha, eu vou mostrar o antes e o depois daquela única ferramenta que eu estou trabalhando. Se eu pressionar no meu teclado, essa barrinha invertida aqui, olha, essa barrinha invertida é o que dá o antes e depois da foto inteira, tá? Então é diferente eu clicar ali e eu clicar nessa tecla no meu teclado. Aqui eu estou trazendo um leve contraste. Tem outras maneiras de eu aplicar contraste? Claro que tem. Qualquer coisa que você jogar para cima ou para baixo, você vai ganhar um contraste naquela faixa. No caso aqui a gente pegou apenas 2 pontos. Uma dica para vocês utilizarem, clica no centro e clica em um dos pontos. Repara que o outro lado, olha, vai delicadamente também trabalhar.
Se você quiser um pouquinho mais dessa atenção, faça 2 pontinhos, um mais em cima, outro mais embaixo, e aí você consegue deixar ela travada para você ter um pouquinho mais de delicadeza no processo. Só que o contraste ele não é só jogando para cima e jogando para baixo. Guardem isso. A curva, quando ela está em diagonal, significa que ela está zerada. Quando ela está cada vez mais vertical, ou seja, se eu pegar o ponto mais escuro e eu arrastar na horizontal, se eu pegar o ponto mais claro e eu arrastar na horizontal, eu estou gerando contraste também na minha cena. Quanto mais vertical elas estiverem, mais o contraste vai ser ativado. O contrário também é real, e aí a gente começa a entender certos fundamentos de existência de tratamentos em alguns presets. Por exemplo, se eu pego então e eu aumento a área, deixa eu pegar uma foto um pouco menos lavada, porque essa aqui já está extremamente lavada. Vamos pegar essa foto aqui, por exemplo, das garotinhas. Vamos zerar ela. Então tá lá. Se eu pegar o ponto mais escuro e eu jogar para cima, olha o que acontece. Eu perco os tons pretos da minha imagem. Olha o meu histograma. Olha o que acontece com ele. Eu não tenho mais áreas escuras na minha foto. E se eu jogar agora o ponto branco para baixo, a mesma coisa. Eu agora não tenho ponto claro na minha imagem. Eu achatei o meu histograma. Eu joguei todos os tons claros e escuros para que eles fossem agora os tons médios. E eu criei agora uma película de filme, entre aspas, né? Não é tão exagerado assim, mas que muitos presets costumam utilizar nesse conceito, não necessariamente nessa intensidade tão exagerada, tá? Não é porque eu não tenho contraste, porque eu perdi, porque a minha linha está cada vez mais horizontal, que eu não possa ter contraste, ou seja, eu posso pegar o que resta ainda de luz, arrastar áreas claras para cima, arrastar áreas escuras para baixo, e ainda assim eu ganhar contraste com essa situação, mesmo eu tirando o contraste. Porém, só recapitular uma coisa que eu acho que vocês, quem me acompanha, vai lembrar, é que eu gosto muito de trabalhar com a tecla J. O que o J faz? Repara lá no meu histograma como é que eu pressiono a tecla J, ele acende esses 2 triângulos. O J, quando eu fecho os meus pretos e eu aumento os meus brancos, eu vejo os estouros, ok? E aí quando eu pego essa estrutura e eu aumento os tons pretos, olha, repara, eu não tenho área escura mais, não tem ponto preto, assim como eu também não tenho ponto branco. Então é só para vocês entenderem que alguns presets você vai tentar pressionar o J, ele não vai funcionar por esse único motivo. Outra coisa que é importante é a estrutura com relação a esse uso dessa ferramenta. A partir do momento que a gente entende dessa capacidade, você vai perceber que nem sempre é simples de eu clicar, segurar e arrastar e a bolinha ir bonitinha do jeito que eu preciso. Então vai uma dica ninja do jeito que eu gosto de falar. Segura a tecla Shift ela vai travar a sua vertical. Ó. Você pode mexer esse mouse o tanto que você quiser, ele não vai sair daquela linha vertical que vocês estão colocando. Outra questão importante é que se você segurar a tecla Alt, repara, sem Alt pressionado, arrastei para cima e para baixo, olha a velocidade do meu mouse. Vou segurar a tecla Alt, 1, 2 e já. Olha só como é que agora fica lento. Você pode ir aos poucos encontrando o ponto. E mais do que isso, se você selecionar Shift e Alt, olha só que interessante, travei e eu tenho agora uma tranquilidade de trabalhar com exatamente essas duas ferramentas em conjunto. A gente já começa a facilitar o processo, tá ok? Dicas importantes. Curvas são basicamente em ascendência. Por que ascendência? Elas vão estar sempre subindo o morro. Se você inventar de tirar o contraste através desse segmento, não tem problema nenhum. Escuros mais claros, claros mais escuros, sem problema. Eu vou agora ativar ainda mais isso. Opa! Vamos lá, ativar um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto não tem maiores problemas. Estou começando a ter. Olha essa base. Repara só que quando eu aumento, opa! Tá vendo que ela criou uma base e ela se paralelizou ao chão, ou seja, a base das curvas? Eu acabei de perder contraste. Repara que eu estou agora com todos os tons daquela área extremamente sem textura. Ele começou a posterizar a nossa foto. E quando eu aumento demais, aí a coisa, digamos, tira totalmente a estrutura nossa. Então, curvas sempre em ascendência, sempre subindo, sem patamares, para que você tenha um controle mais efetivo delas, ok? Apenas como curiosidade, se você sabe que se eu abaixar os brancos, eles fiquem menos brancos, se você aumentar os pretos, eles ficam menos pretos, se você exagerar isso ao ponto de você zerar, você cria o que a gente chama de negativo, tá? Então você negativou a foto, se isso for interessante para o seu trabalho, fique à vontade para você aplicar no que você bem entender. Agora, paralelo a tudo isso, eu tenho a possibilidade de começar a evoluir ainda mais. Com o uso dessas curvas aqui, eu posso criar presets internos dentro delas. Então, se eu apliquei e criei um contraste mais intenso que vai servir para essa foto,
Repara, eu posso vir aqui nesse item chamado curva de pontos, clicar e vir aqui em salvar. Ele vai me abrir uma telinha, essa tela me fala, eu vou chamar aqui de contraste ninja. Ponto, criei. Todas as próximas vezes que eu quiser, eu simplesmente venho aqui, contraste ninja, ele já aplica para mim. Eu posso ter um contraste ninja mais fosquinho, um pouquinho menos intenso nessas relações, e eu vou salvar contraste ninja mais fosco. Então agora eu tenho um outro contraste que eu posso alternar entre essas duas opções e outras várias que eu posso vir a criar. Lembrando, isso aqui é referente à curva de pontos. E olha que interessante, a curva de pontos ela é independente da curva parametrizada, porque a partir do momento que eu faço uma doideira aqui, ó, vou fazer essa doideira aqui, vamos supor que isso aqui está lindo, quando eu volto para cá, ele vai usar como base a curva parametrizada, mas os meus controles estão zerados. Ou seja, a partir disso eu posso começar a trazer outros controles, outras informações para essa situação. E repara, eu vou exagerar aqui para vocês enxergarem o problema. Olha como é que ficou a minha curva e minha imagem final. Agora, quando eu voltar para a curva de pontos, ela ainda permanece daquele jeitinho. Elas estão independentes. Assim como a nossa terceira, mas a nossa quarta, quinta curva. Por que quarta e quinta? Porque eu tenho 3 curvas embutidas aqui dentro. O vermelho, verde e azul. Para quem não sabe, nosso querido chartzinho Red, Green and Blue RGB. A gente tem a soma das cores todas nossas no meio RGB baseados na soma desses 3 canais. Então, a partir do momento que eu tenho esses 3, vamos entender o que está acontecendo com isso aqui para vocês sacarem. Quando eu mudar agora para um canal de azul, para facilitar a vida de vocês, olha só o que eu tenho aqui em cima. Azul é oposto ao nosso querido amarelo. Então, se eu estou no canal do azul, eu não mais vou trabalhar com a estrutura de inserção de luz quando eu aumento ou quando eu diminuo. Eu vou trabalhar agora com a inserção de um tom de cor. Qual cor? Quando eu jogo para cima, eu insiro a cor do meu canal, ou seja, azul. Quando eu jogo para baixo, eu insiro a sua cor oposta, ou seja, amarelo. Então a gente começa a já entender que eu tenho como agora colorizar a minha imagem junto com a aplicação de contraste de luz. E aí as coisas começam a ficar muito legais. Mas qual área que eu vou estar colorizando, Ribas? Basta você entender de novo. Eu ainda continuo tendo do lado esquerdo áreas escuras, do lado no centro tons médios, do lado direito áreas claras. Então se eu pegar as áreas claras e falar áreas claras eu quero você um pouquinho mais quentes, porém nas áreas escuras eu quero você um pouquinho mais escuro, mais azuis, então eu consigo agora contrabalancear para criar uma paleta de cores baseado exatamente no conceito. Lembrando, se eu pegar agora verdes e fizer a mesma coisa, verde para cima é verde, para baixo é magenta. Se eu pegar o vermelho, é exatamente os dois tons contrários, para cima vermelho, para baixo ciano. Então a gente já sabe que eu tenho 5 curvas. Só que tem uma mágica nessas 5 curvas que pode me ajudar ainda mais para eu ter um controle de contraste, caso você não queira utilizá-la como um meio de colorização. Que é, se eu tenho uma curva chamada RGB, que são os 3 canais, e depois eu tenho essas 3 cores desmembradas, se eu pegar as 3 canais de cores e colocar exatamente da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo ponto, elas vão se neutralizar. Ou seja, o azul mais para cima, o vermelho mais para cima e o verde mais para cima, na mesma posição e na mesma intensidade, eu vou neutralizar aqueles pontos. E se eu neutralizo R mais G mais B na mesma intensidade, eu não estou inserindo mais cor. E eu volto a inserir luz. Então eu tenho 3 curvas de luz, 3 curvas de cores e mais 2 curvas de luz disponíveis para mim, num total de 5 curvas no total, que elas trabalham independentes uma da outra. Se você não entendeu, vamos aplicar aqui para você saber. Eu vou literalmente ser bem chato aqui agora, porque vocês vão perceber que não é tão simples. Reparem, eu vou pegar esse pontinho aqui que está colado no 100, vou segurar minha tecla Alt para poder diminuir. Vou chegar aqui até o meu 75. Vamos lá. 75,3. Estão vendo a foto meio esverdeada, um ciano entrando. Beleza. Eu vou agora inserir verde. Vou fazer a mesma coisa. 75,3. Estão vendo o número lá mudando? Agora, o que aconteceu? Eu inseri um tom de magenta junto com um tom de ciano e ficou esse tom meio, sei lá, mistura de azul meio fugido aí. Eu vou agora procurar o azul e vou inserir na mesma intensidade. Deixa eu só gerar isso aqui, ó.
Vamos lá, na mesma intensidade, 75,3, olha, 75,3. O que eu fiz aqui agora foi única e exclusivamente trabalhar com a luz da minha imagem. Eu tirei os pontos claros da minha foto, mais nada. Porque eu fui diretamente na curva, somando 3 canais de cores para poder fazer um processo agora de melhoria na minha estética de luz, e não envolvendo as cores. Me impede de trabalhar nas cores? De maneira alguma, já que eu identifiquei que os 3 tons aqui já estão me dando, eu posso rapidamente só pegar esse pontinho e inserir um pontinho de cor aqui. O azul está me trazendo essa característica, porém agora eu estou liberado nessa curva aqui voltado para o RGB, onde eu não fiz nada com ela. E nessa curva eu posso trazer, eu quero essa imagem com um pouco mais de contraste, porque eu preciso desse tom de contraste, sendo que agora na minha curva de pontos, para cada imagem eu posso dar a minha estrutura que eu bem desejar, para caracterizar a minha cena, trazendo a minha estética do jeito que eu bem desejar, através de uma união de 3 curvas que podem me trazer cada vez mais possibilidade de melhoria. Um bônus que eu queria trazer está exatamente junto a esse site, CaptureMonkey.com. Esse site tem vários plugins para o Lightroom, vários plugins, inclusive gratuitos. Plugins esses que eu posso instalar dentro do software e me ajudar bastante. E se eu vier aqui dentro de Develop e eu vim cá em Gradient Map, ou seja, mapa de gradiente, eu vou acessar agora um plugin que quando eu baixo, vocês vão reparar que ele vai fazer o download para mim. Eu vou pegar agora exatamente essa pasta que foi feito o download e descompactar. Ele gerou para mim uma pastinha com Gradient Map. Vou dentro do Lightroom para instalar no menu Arquivo, Gerenciador de Plugins, e eu vou vir aqui em Adicionar. Vou procurar nas minhas transferências o meu Gradient Map e instalar. O meu já estava instalado aqui, ele está aqui para mim. Não se preocupem com esse fee de $10 que eu te falo, vocês não têm limitações, digamos, presentes nessa ferramenta. O que eu vou fazer agora para utilizar? Deixa eu só fechar essas ferramentas aqui para você entender. E eu vou mudar aqui de novo para a minha curva de pontos dentro de algum dos canais de cores que a gente estava trabalhando. Eu vou fazer agora a abertura através do menu Extras de Plugin do meu plugin chamado Gradient Map. Ele vai me abrir exatamente essa telinha. Repara que ela já está pré-inserida de informações. Eu vou cancelar, vamos zerar as nossas curvas, elas vão estar literalmente zeradas, todas elas, todos os 3 R, G e B estão zerados, como você pode ver. Vou de novo acessar meu Extras Gradient Map, e aqui é que vai fazer uma magia para vocês terem mais controle de todo esse processo. Porque a partir do momento que eu tenho um controle na mão e não preciso ficar microdelicadamente chegando ao resultado, eu consigo fazer as coisas muito mais bem feitas. Então aqui, repara, ponto preto, se eu jogo para a direita, olha lá o que acontece, ó. Eu insiro mais contraste. Por que eu estou inserindo mais contraste e ele não está colorizando, se a gente já falou disso? Vou dar um OK, vou vir cá, você vai perceber que ele mexe nos 3 canais de cores ao mesmo tempo de uma maneira unificada e trazendo muita facilidade no processo. Vou voltar, vamos trabalhar de novo, eu vou voltar essas 2 estruturas, ele já modificou de novo a minha curva, e eu vou inserir o que a gente chama de stops. Os stops são pontos que a gente vai criar, os pontos da minha curva. Eu já tenho 2, que são aqueles outros 2, eu vou inserir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ou seja, agora, com mais um oitavo, para criar uma curva bem fluida. Sempre que eu jogo para a minha direita eu clareio e para a minha esquerda eu escureço. Então eu quero os tons escuros, por exemplo, olha, um pouco mais claros. Então eu vou pegar aqui, olha, eu vou agora trazer os tons escuros um pouquinho mais claros, ou melhor, vamos gerar uma curva de contraste, ó. Vou ir ajustando essa curva de contraste para que aqui essa imagem, ó, eu tenha exatamente essa curva bem fluida, com leve contraste na minha cena. E eu estou aplicando isso nesse monte de pontos para ter um pouco mais de controle. Vou dar um OK. Reparem, antes, depois, antes, depois. Vai tentar fazer isso na mão. E vai tentar fazer isso na mão para que todos os pontos sejam idênticos. Lembrando que o meu RGB está liberado e aqui eu quero aplicar a minha caracterização nessa foto para que eu tenha esse leve fosco na minha foto, junto com um pouquinho mais de contraste nessa área. Então, se eu salvar isso aqui como um preset, olha que interessante. Agora um preset não vai ser nessas curvas. Eu vou aplicar uma pré-definição aqui do lado esquerdo, olha. Vamos lá, criar aqui no maisinho, criar uma pré-definição. Dica, desmarca tudo, marca a curva de tons. Aonde que eu vou salvar? Vamos chamar de Wedding Brasil at Home. Então tá lá a nossa pasta criada. Vou chamar aqui de curva fosco mais contraste. Então tá lá a minha curvinha criada. Eu tenho agora essa disposição, vou até fechar essa estrutura aqui, minha curva já está pré-definida. Vou voltar aqui dentro do meu Lightroom, vamos pegar uma outra imagem, vamos pegar da noiva aqui, digamos nesse ponto.
tá? Vou zerar a minha foto por completo, vou só equilibrar a minha luz, tá? E trazer um equilíbrio de branco de leve para ela, com uma leve recuperação aqui da minha vibração, e trazer um pouquinho de luz de sombra para poder equalizar. E olha só, quando eu pressionar aqui a minha curvas, ele já aplica para mim, reparem, antes, depois, bem sutil, bem leve, e nada me impede agora, de uma maneira simples e prática, olha, de aplicar um pouquinho mais, talvez, de contraste aonde eu quero, ou seja, eu vou estar trazendo única e exclusivamente para aquela imagem, aquela determinada situação. E nada me impede também de vir aqui e eu ter dentro do meu canal de azul, por exemplo, um pouco menos desse contraste aqui, para que eu tenha apenas o azul inserindo um pouquinho de amarelo, e aí eu vou salvar um outro preset para que eu tenha ainda mais controle sobre isso. Turma, as curvas, elas têm um poder enorme da gente trabalhar. É uma questão da gente entender onde que eu estou lidando, como que eu vou lidar e por que que eu vou lidar. O uso delas como um complemento da base é de grande importância. Estruturar ela para que você entenda cada vez mais a maneira como elas foram criadas e entender os fundamentos é que traz exatamente o que vocês precisam para chegar num patamar de evolução da qualidade do seu trabalho. Não necessariamente você precisa ir ao Photoshop para trabalhar. Lembrem-se, se você está precisando de mais de uma curva, nós temos 3 curvas de luz ou 5 cores no total, 5 curvas no total, lembrando que 3 delas trabalham com cores e não, digamos, necessitando da gente estar levando isso ao Photoshop, tá bom? Com base nisso, meus queridos, queria agradecer de coração a presença de estar aqui com vocês, junto ao Ed Brasil, junto ao Ed Brasil at Home. Eu vejo vocês em novembro, espero ter trazido um conteúdo que te traga já mais aptidão para usar uma ferramenta de tamanha importância e às vezes de grande dificuldade para o seu uso diário. Contem comigo, de novo, vou deixar aqui meu Instagram, @HenriqueRibas, meu WhatsApp, meu YouTube, estejam sempre presentes, aproveitem todas as outras palestras com esse time sensacional que a Editora Fotos selecionou com muito carinho, que todos nós estamos aqui com o coração aberto para poder te ajudar. Vejo vocês em novembro. Grande abraço.